característica mais marcante desse departamento é a inovação, o ineditismo, o empreendedorismo, a qualidade e a dedicação em tudo que os professores e professoras oferecem à comunidade acadêmica e à sociedade. Eu cheguei em Florianópolis em janeiro de 1964, juntamente com outras enfermeiras. E então nós éramos 5 enfermeiras contratadas para o Hospital Infantil Edith Gama Ramos. Quando nós aqui chegamos, era um caos. Não haviam profissionais. A própria visão que eles tinham, o povo tinha dos profissionais de enfermagem, era restrita. E era restrita ao que eles conheciam. Eles chegavam no hospital infantil e queriam falar com a madre superiora. Nós tínhamos um serviço de saúde pública hospitalar dentro do hospital infantil. Por quê? Porque a condição sanitária era tão precária que havia reinternações. Então, por causa disso, a gente articulava na época, através da Associação Brasileira de Enfermagem, que nós do Hospital Infantil já fomos incorporadas imediatamente na ABEM Santa Catarina. A nossa preocupação era essa, era mudar essa visão que se tinha do profissional de enfermagem, era qualificar esse profissional. Lá por 1966, mais ou menos, a Associação Brasileira de Enfermagem já disse que precisava fazer o curso de enfermagem. Então, os médicos do Hospital Infantil, juntamente com as enfermeiras do Hospital Infantil, se dispuseram a fazer um levantamento dos recursos que existiam na comunidade. Aí fizemos um memorial. E esse memorial, com a ajuda da Associação Catarinense de Medicina e a Associação de Enfermagem de Santa Catarina, juntos nós viemos à reitoria. Então foi muito bonito, porque foi médicos e enfermeiras mostrando essa necessidade, para a gente poder mudar a situação sanitária também. Eu queria ser professora, o meu desejo era esse, porque tinha que formar pessoas. Então, para mim, foi a realização de um sonho muito especial e eu me senti muito gratificada, muito feliz, mas muito amedrontada. Com 27 anos, começar um curso. O curso começou em 69, em 75 nós já estávamos com o curso reconhecido. Houve uma preocupação já anterior ao início do curso, de mantermos quem ficaria responsável por tais disciplinas, qual a qualificação. Tanto é que eu não tinha vinculação nenhuma com a universidade, fui fazer pós-graduação, já pensando na volta, né? Porque era uma nossa meta. Então a gente, desde o início, procurou ter laboratório, adequar esse laboratório o melhor possível, garantir os professores. Então, quando veio o pessoal do MEC para fazer uma visita de aprovação ou não, não teve dúvida. Então, não foi um processo muito doloroso, não, porque nós estávamos preparadas. O grupo, eu digo nós, incluindo aí os professores e os enfermeiros que pertenciam à BEM, porque sempre nós vivemos junto com a BEM. A nossa meta dentro da universidade, enquanto coordenação de curso, era fazer de tudo para que esse currículo fosse um currículo atualizado, dinâmico e com muita qualidade. Então se procurava os professores de departamento sempre com essa seleção rigorosa para que garantíssemos a qualidade, que consequentemente iria influir na qualidade do profissional formado e melhoria na assistência de saúde. Sempre houve essa preocupação, sempre se pensou em melhorar a qualidade, até que a universidade progrediu e chegou à pós-graduação. A turma do departamento de enfermagem era muito entusiasmada, muito animada, muito querendo coisas diferentes, né? E éramos jovens, tudo mulheres, né? Tinha um homem ou dois, mas e a dificuldade, casadas, todas querendo progredir, mas não podendo sair com filhos, etc. Aí então a ideia surgiu de nós fazermos aqui o nosso mestrado. Era uma loucura.
Era uma loucura porque nós não tínhamos uma doutora. Então foi a professora Eloíta sempre ali na frente de tudo, né? Cabeça muito boa. Ela trazia várias conhecidas dela, de quando ela esteve no exterior. E aí a gente começou a pensar em trazer uma do exterior. Porque as doutoras que existiam no Brasil, o doutorado estava começando no Brasil. Tinha, assim, uma característica diferente o nosso mestrado, já porque nós não tínhamos quase nada, a não ser a nossa grande força de vontade de aprender e de fazer. Nós fizemos, então, um convênio com 3 universidades do Sul. E foram as gaúchas, Rio Grande do Sul, a Federal e o Paraná. Então, nós resolvemos fazer assim, que teria uma base comum e depois, então, ficaríamos divididos em 3 áreas. E nós conseguimos uma coisa que foi assim muito importante desde o início, e que eu acho que caracteriza o nosso curso até hoje e a nossa formação, é a questão da multidisciplinaridade. Nós fizemos, logo abrimos para os professores, eram da área da educação, a área do serviço social, tinha até do direito. Nós formamos um bloco inicial, fundamental e interdisciplinar. E com isso, então, tivemos doutores, que era a exigência, mas não eram enfermeiros, né? E eu acho que, ao mesmo tempo, nos ajudou muito, porque abriu de início a mente, né? Nós fomos já formadas com essa ideia, ao menos de multidisciplinaridade. A cara da interdisciplinaridade, que hoje a gente fala tanto, isso já nasceu sem a gente saber que existia este nome. A gente já vinha trabalhando numa comissão grande, elaborando normas, tentando organizar um pouco, mas ele era só um esqueleto. Quando se começou a cogitar em definir as pessoas que iam assumir os cargos no HU e que iam abrir o HU, o departamento de enfermagem, naquele movimento de abertura, queria eleições. E um dia, eu e a Lidivina, nós fomos chamadas pelo reitor. E ele disse assim: professoras, vocês têm 2 opções. Ou vocês assumem o HU, ou eu vou chamar uma enfermeira de São Paulo. Hospital tem que haver competência técnica. Não adianta ser popular dentro de um hospital. Popularidade não faz um hospital vencer. Me lembro das palavras dele. Aí a gente, muito envergonhada, porque ia contra todo o departamento, aceitamos. Fomos indicadas por um reitor de uma linha bem dura. Era importante porque era a primeira oportunidade de nós, como professoras de fundamentos de enfermagem, que é a primeira disciplina que ensinávamos o processo de enfermagem, aplicar, porque todo mundo dizia que não era viável, como que vai ter processo de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, o que as professoras estão querendo? Aí nós tínhamos que provar isso, porque nós ensinamos vários anos e agora nós tínhamos a chance de implantar. Nós só vamos vencer pela competência, porque está todo mundo contra. Então vai todo mundo ficar de olho para ver se a gente erra, para ver se não dá certo, não dá certo. Mas aí nas enfermeiras que nós colocamos lá, foi um grupo maravilhoso. Esse período de 85 a 89 foi um período em que a gente fez uma reforma curricular em que todos os professores, os enfermeiros de serviço, os gestores, os alunos participavam dessas assembleias, desses seminários. Foi um momento assim muito rico de discussão. Foi num momento de transição de um currículo integrado que já existia, né, desde a época de 79, 80 que começou, e que passou por uma avaliação do que era um currículo integrado. Então a UFSC era uma das pioneiras nessa proposta do MEC de currículo integrado. E essa avaliação, então, passou por uma revisão no sentido de identificar as dificuldades, mas também apontar as soluções para que esse enfermeiro tivesse uma proposta de formação mais crítica, que ele fosse mais envolvido, que ele entendesse mais a questão social, né, o contexto social que é tão importante já naquela época,
era o período da mudança da Constituição, então era o período da Constituinte, foi no período que nasceu o SUS, o Sistema Único de Saúde, e a nossa universidade, o nosso curso, foi pioneiro na discussão. Quando a gente iniciou em 90 com um novo currículo, a gente já estava com a Constituição aprovada e já estava discutindo atenção primária de saúde, discutindo o contexto social, a implicância do contexto social na saúde, que reflexo tem tudo isso que acontece à nossa volta, próprios pacientes, dos familiares, o quanto que isso envolve na questão de saúde, né, no seu projeto de saúde, no seu projeto de vida. Então isso para mim foi um marco. A revista Texto e Contexto Enfermagem, ela inicia num momento extremamente auspicioso para a enfermagem catarinense. É o ano de 1992, a professora Ingrid Elsen é coordenadora do programa de pós-graduação em enfermagem e juntamente com um grupo está criando doutorado em enfermagem, cuja missão inicial era filosofia e enfermagem, e se pensou, para um programa poder sobreviver, ter visibilidade e ampliar a sua produção de conhecimento, era importante se ter uma revista. Este grupo decidiu criar a revista Texto e Contexto Enfermagem, pensando no futuro da produção de conhecimento, pensando no futuro da enfermagem, a princípio brasileira e posteriormente internacional. A revista, ela inicia teoricamente pequenininha, mas com um grande diferencial das demais revistas que existiam. Ela decide por ser temática. Ela permite a reflexão crítica da realidade, ela permite que as pessoas ampliem seus horizontes. Ela dá luz àquelas questões que muitas vezes na sala de aula a gente não consegue abarcar. Eu tive a felicidade de pegar uma disciplina e construir uma proposta que sempre agradou aos estudantes, sabe? Os estudantes sempre têm uma grande lembrança. Depois de muitos anos encontrei uma enfermeira, ex-aluna nossa, que me disse, professor, até hoje eu me correspondo com aquela pessoa que eu acompanhei. Porque o estágio de psiquiatria, de enfermagem psiquiátrica, é muito marcante. Eu deixava os alunos 25 dias junto ao doente, diariamente. Às vezes os alunos reclamavam, mas isso não vai ser ruim porque a gente sai e eles vão ficar sem assistência nenhuma. Aí eu falava de amor para eles, né? Se você tiver um grande amor, que seja por uma duração muito curta, né? Não valeu a pena? Aí eu conseguia, né, que eles aceitassem, porque eles ficavam com pena de sair, né? E achavam que se envolviam demais, aí a pessoa depois ficava num vazio. Aí eu dizia, não, mas não fica no vazio, fica as lembranças. Eu, com a professora Tânia Scos, fomos coordenadoras do curso de enfermagem. Nós pensamos em criar um momento em que todos os alunos do curso pudessem, pelo menos, se reconhecerem facialmente e conhecer os professores, o curso e as fases entre si. Então, esse Interfases, quando foi criado, ele tinha por objetivo acolher os alunos e avaliar o curso. E a gente decidiu, em conjunto, que seria legal trazer os alunos para essa organização, porque ele foi criado, organizado exclusivamente por professores de coordenação do curso. São coisas assim, muito espetaculares que eles fazem, e a gente ri, a gente chora. E é muito bom a gente não perder essa essência de ser gente, né? Porque de nada adianta a gente ser uma profissão que forma ser humano para cuidar de outro ser humano se a gente não se colocar e não perceber o outro como gente. Na ocasião, eu era coordenadora do curso de graduação em enfermagem no período de 2001 a 2004. E naquele momento se fez necessária a revisão do currículo em função das diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação de enfermagem. As principais mudanças que nós tivemos foram a inclusão de novas disciplinas que atendessem a essa demanda. Então nós começamos a ter a inclusão de disciplinas como de informática em saúde, oncologia, questões voltadas à questão do envelhecimento humano, a inclusão da segurança do paciente como tema transversal em todas as disciplinas do curso e também a questão da sistematização da assistência de enfermagem.
Um ponto que tem sido bem interessante também tem sido a questão de flexibilização do aluno do ponto de vista de também permitir programas de internacionalização. Ou seja, com essa reforma curricular também foi inserida essa disciplina, que é uma disciplina que permite, por exemplo, que o aluno que esteja na fase final do curso, ele possa desenvolver as atividades finais do curso em instituições estrangeiras. Assim como a profissão se transforma, a questão da educação também está permanentemente em transformação, e foi uma década em que muitas questões das metodologias ativas, de um outro papel do estudante, da relação professor-aluno, também estavam em discussão. Então essas coisas tinham que acontecer lado a lado. Discutir a profissão, mas discutir também nosso papel, o que é docência, que métodos são importantes para um novo aluno, um novo profissional. Então é uma realidade nova para nós, nós estamos investindo bastante na aquisição de material, de equipamento para atendimento, pensando na formação do aluno de graduação, principalmente. Claro que os laboratórios também servem para pesquisa e projetos de extensão, mas o foco principal, na verdade, é a preocupação com a formação do aluno de graduação. Por exemplo, a verificação de sinais vitais. Ele aprende aqui, nos laboratórios, então ele exercita isso aqui para depois ir para a prática. E assim os outros procedimentos também. Uma sondagem, por exemplo, uma sondagem vesical. Ele aprende aqui no laboratório e depois vai para o hospital. Então ele já tem uma fundamentação e sai daqui já mais seguro. Estou vinculado ao curso de graduação até hoje e gosto disso porque você ensina coisas básicas, mas que ele vai levar para a vida toda. E também a questão da inclusão das atividades de extensão no ensino também tem contribuído bastante para a formação do enfermeiro, de maneira que ele tenha a formação dele não só vinculada com o que ele tem na academia, mas que também tem um vínculo junto com as atividades desenvolvidas junto à comunidade. O Ministério fez parceria com 3 grandes universidades. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Fiocruz, que faz parte do Ministério, e a gente. E o nosso braço nesse macroprojeto era a formação de pessoal técnico que já sempre foi precário, e com o terremoto houve uma grande perda de profissionais de saúde. E durante alguns anos nós estivemos lá participando da formação de agentes comunitários de saúde. A proposta que a gente levou de currículo foi legalizada, passou a ser a lei no Haiti. Aquele modelo de formação hoje é um modelo de formação válido para todas as formações de agente comunitário em saúde e também de auxiliares de enfermagem e oficiais sanitários. A gente sempre fala do papel da universidade fora dos seus muros, da relação extensão, ensino, pesquisa, e lá era, digamos, talvez a maior ideia que eu pensei de noção assim, de extensão, pela abrangência e pelos desafios, porque era fora do país, numa situação sem nenhuma estrutura para qualquer projeto, era um readaptar assim a cada mês, porque não dava para simplesmente levar uma experiência do Brasil, a ideia era construir junto, e foi tudo construído lá, então foi muito desafiante, mas foi a prova de que a universidade tem sim um papel importante e pode fazer. A coordenação anterior tinha preenchido e se candidatado para ser referência de graduação no Mercosul, e foi o primeiro curso da UFSC a passar por essa acreditação, que nós fomos aprovados, tudo, com a ressalva da acessibilidade arquitetônica, que nós tivemos problema em alguns departamentos, e foi assim um grande desafio que nós tivemos. A gente passa a ser referência na formação do enfermeiro para todos os países, né, do Mercosul, e a questão da participação, da efetivação da participação estudantil em instâncias decisórias do próprio curso, né? E a aproximação com os estudantes. O CALENF é uma entidade representativa política. Ele surgiu durante a época da ditadura, com vários movimentos acadêmicos, quando estava reemergindo os movimentos acadêmicos, mas ele só foi regularizado mesmo a partir de 88, quando a gente tem nosso primeiro registro em cartório, quando houve a nova Constituição.
E a partir daí ele foi dando esse segmento para o movimento estudantil dentro da nossa enfermagem. Né? O centro acadêmico ele tem toda essa força política, né? Toda a questão de representar os estudantes. E isso é muito importante porque existem várias pautas, várias lutas, várias demandas que a gente tem e precisa ter uma comunicação com o nosso curso. É um espaço de formação, é um espaço de interação, de integração entre os estudantes, por isso que ele tem toda essa força e essa representatividade mesmo. Acho que esse é o principal ponto do Calenf. Nas nossas atividades cotidianas, o curso e a pós são praticamente a mesma coisa, no sentido de estarem articulados, de nós participarmos das atividades do curso e vice-versa. Nós temos uma participação dos docentes e dos egressos do curso, tanto de graduação quanto de pós, muito intensa em todos os espaços de discussão da enfermagem no país. O Departamento de Enfermagem representa um marco significativo na consolidação tanto da formação dos futuros enfermeiros e na consolidação dos programas de pós-graduação. O foco deste programa é gerar uma transformação para a prática profissional. A nossa profissão ela cresceu em espaços de atuação tão grandes que esse salto partiu justamente da enfermagem. Né? Então eu acho que esse link com os 50 anos mostra essa trajetória de conhecimento consolidado, de possibilidades de ampliação, de acolher a multidisciplinaridade, mas ao mesmo tempo manter o espaço do enfermeiro nesse processo multidisciplinar. O curso de graduação em enfermagem ele está atravessado por 4 demandas principais. Uma primeira demanda, ela tem uma relação direta com um permanente alinhamento docente, discente, técnico-administrativo com um projeto pedagógico do curso. Uma segunda demanda é manter o nível de excelência do curso, porque atualmente nós somos nota 5, nota máxima no MEC e INEP. Uma terceira demanda é o desafio de manter o currículo do curso atualizado nos processos conjunturais, educacionais e profissionais, com uma articulação ensino-serviço que dê sentido às pessoas que se implicam para um curso de qualidade. Uma quarta e última demanda é fortalecer, aprimorar e instituir parcerias internacionais na graduação. E esses 50 anos de enfermagem na UFSC, ele trouxe grandes contribuições, não só no campo da formação de novos profissionais para a região, para o estado de Santa Catarina, para o país e também alunos e egressos que nós temos em outros continentes, mas também contribuiu muito para a produção de ciência e de tecnologia de enfermagem, contribuiu muito para os avanços políticos da profissão e também para a construção de espaços importantes no campo da autonomia e do respeito da área de enfermagem, como profissão social relevante, como disciplina singular, como ciência e tecnologia já consolidada. Como que a gente pode viabilizar para formar um bom profissional, para alguém que dê uma resposta, não só resposta ao mercado, que também é necessário, uma resposta à população, resposta àquilo que a gente acredita que seja saúde, a um profissional que se esforce para chegar a fazer um trabalho digno, né, que se orgulhe de ser enfermeiro. Acho que esse é o ponto. Tudo que era novidade que a gente sabia, a gente tentou implantar aqui. Foi o nosso uma cultura, assim, uma experiência que nós fizemos, sempre com aquele cuidado extremíssimo de que a pessoa mais importante aqui dentro do hospital era o paciente. Não existe o paciente, a paciente. Aquele paciente, aquela paciente, ele é o amor de alguém. Para alguém nessa vida ele é importante, né? E é isso que a gente precisa resgatar. Nós tínhamos a crença de que estávamos fazendo a coisa certa e que tudo iria acontecer. E realmente tudo aconteceu.
devagar a gente foi. A gente sempre acreditou na possibilidade que tudo vai dar certo. E, graças a Deus, deu, né? Então é uma realização incrível, eu agradeço muito a oportunidade de estar revendo essa história. E fico muito emocionada de estar aqui onde tudo começou. Agradeço muito.